Bem-vindos ao futebol americano. Finalmente o futebol regressou. Nós aqui, no futebol americano, estamos entusiasmadíssimos. Já começaram as picardias entre nós e isto está ao rubro. Na quinta-feira tivemos um excelente jogo entre os Baltimore Ravens e os Denver Broncos. Peyton Manning voltou a fazer das suas e a entrar para o livro dos recordes. Mas vamos ver o que se passou com todas as equipas na primeira semana do futebol americano. A regular season começou com o excelente encontro entre os Ravens e os Broncos. Peyton Manning fez uma exibição de luxo, conseguindo 462 jardas em 27 passes. 7 deles deram em touchdown, o que iguala o recorde de mais passes para touchdown num só jogo. Os adeptos dos Broncos e os viciados no fantasy que escolheram Peyton Manning para ser o quarterback certamente que estão satisfeitos. No domingo à tarde tivemos um encontro entre os Falcons e os Saints, com os homens de Atlanta a conseguirem uma excelente entrada em jogo com 10 pontos sem resposta. No entanto, seria Drew Brees a liderar a reviravolta no marcador com 26 passes para 357 jardas e 2 touchdowns, conseguindo assim levar os Saints à primeira vitória da época. No jogo da noite, tivemos o duelo entre os Packers e os 49ers, com os homens de São Francisco a levar de vencida a equipa de Green Bay num jogo equilibrado e quesilento. Poderíamos destacar o quarterback de São Francisco, Colin Kaepernick, que até conseguiu mais de 400 jardas pelo ar. No entanto, na nossa opinião, o homem do jogo foi mesmo o wide receiver Anquan Boldin, que conseguiu 208 jardas em 13 recepções, uma delas para touchdown. Do lado de Green Bay, Aaron Rodgers fez um jogo à sua medida, no entanto não foi suficiente para levar de vencida os 49ers. Pela madrugada dentro, tivemos um encontro entre os rivais da NFC Este. Os Giants viajaram até Dallas para enfrentarem os Cowboys e vieram de lá com a primeira derrota da temporada. E também a primeira desde que os Cowboys jogam neste novo estádio. Normalmente não se costuma dar o prémio de MVP a jogadores da equipa que perde, mas a verdade é que neste jogo as melhores exibições individuais estiveram mesmo no lado dos Giants. E não fossem as 3 interseções, essa menção até poderia ter ficado no quarterback Eli Manning. No entanto, para nós, quem teve a exibição mais sólida foi mesmo o wide receiver Victor Cruz, que conseguiu 118 jardas e 3 touchdowns em apenas 5 recepções. Os Cowboys demonstraram com esta vitória que o futebol americano é sem dúvida um jogo de equipa. Na madrugada de segunda para terça defrontaram-se as outras duas equipas da NFC Este. O jogo entre os Eagles e os Redskins terminou com a vitória da equipa de Filadélfia. Mas mais importante que a vitória foi a forma como o ataque dos Eagles se apresentou em campo, deixando não só os fãs como os adeptos do futebol americano em geral entusiasmados com a dinâmica e a velocidade imprimida ao jogo. Nós aqui no futebol americano estamos desejosos por ver mais do ataque dos Eagles, liderado por Michael Vick e na qual se destacou neste jogo o running back LeSean McCoy, com 184 jardas em 31 corridas e 1 touchdown. Aqui fica o quadro completo dos resultados da Week 1. Destaque para a surpresa negativa que, a não ser inédita, certamente é incomum. De todas as equipas da AFC Norte, Bengals, Browns, Ravens e Steelers terem começado a regular season com uma derrota. E foi isto que aconteceu na primeira semana. Certamente, muitas surpresas, umas agradáveis, outras desagradáveis, que o digam os fãs dos Steelers e de todas as equipas dessa divisão. Mas a primeira semana já passou. Vamos então ver o que nos reserva de melhor a segunda semana. A semana 2 da regular season começa já na madrugada de quinta para sexta, com o sempre interessante encontro entre os Jets e os Patriots, a ser jogado no Gillette Stadium em Foxborough. Ambas as equipas começaram a temporada com uma vitória e certamente assim quererão continuar para assumir desde logo a liderança da AFC Este. O que também é comum a ambas as equipas é que começam desde cedo a ter de lidar com várias lesões em jogadores nucleares. Um jogo onde a rivalidade está sempre ao rubro e que tem início marcado para 1h25 na madrugada de quinta para sexta-feira. Para a tarde de domingo, o jogo que destacamos é o confronto entre os Vikings e os Bears, rivais na divisão norte da NFC. Os homens de Chicago recebem os Vikings no Soldier Field. Enquanto os Bears procuram manter a invencibilidade e aumentar desde logo a distância para um rival direto com uma vitória, os Vikings vão entrar em campo sabendo que mais uma derrota tão cedo na época e para um rival direto pode causar sérios danos nas aspirações da equipa. O jogo tem início às 18 horas. Para depois de jantar, é-nos servido como sobremesa o encontro entre os irmãos Manning, com Eli e os Giants a receber a Peyton e os seus Broncos.
Eli e os Giants vêm de uma derrota, Peyton e os Broncos vêm de uma vitória e de uma exibição memorável deste último. Com dois grandes quarterbacks em campo, não é preciso dizer muito mais para destacar este grande jogo. O encontro de irmãos tem hora marcada para as 21h25. Já de madrugada, de domingo para segunda, defrontam-se os rivais da NFC Oeste, com os Seahawks a receber os 49ers. Um encontro que conta com os quarterbacks Colin Kaepernick e Russell Wilson. Dois quarterbacks que nos entusiasmaram imenso a época passada e que certamente o prometem fazer nesta nova temporada. Com ambas as equipas a virem de vitórias, vamos ver qual irá assumir a liderança da divisão. Para a madrugada de terça, temos mais um encontro de rivais. Desta feita é entre os Steelers e os Bengals da AFC Norte, com os Tigres a receberem os homens de Pittsburgh. Ambas as equipas perderam na primeira semana, e uma vitória garantirá desde logo o primeiro lugar na divisão. Mas, com o que se passou na semana passada, onde nenhuma equipa desta divisão venceu, o mais certo é o jogo acabar empatado. Tem início marcado para a 1h40. E estes são os jogos que nós destacamos para a segunda semana. É claro que não deverão faltar motivos para acompanhar os restantes jogos. Com o começo da regular season, começou também o nosso Fantasy Championship. Fiquem já de seguida com as equipas que se destacaram este fim de semana. Na conferência, Barry Sanders. Em primeiro, PSA Gandulos, seguido dos Belenenses e dos Lisbon Wolves. Na conferência, Brett Favre. Seguem na frente as Marmotas Voadoras, os Force Team PT e os Fantasy Tuga. Na conferência Chris Carter temos, em primeiro lugar, o Jess Dealer LN32. Em segundo, os New York Empire. E em terceiro, os Anger Management. Na conferência Deion Sanders, estes são os três primeiros classificados, os Caldas Classics, os Ericeira Suns e os Hernandez Pistols Offense. Na conferência Johnny United temos da Cosmos, Psycho Bees e Kid Loco como os três primeiros classificados. Na conferência Reggie White temos na frente dos A-Team, seguido dos São José Eagles e dos New Towers Patriots. Na conferência Ronnie Lott temos em primeiro os Braga Bears, em segundo os Resende Sharks e em terceiro os Pandaland Killer Pandas. Na conferência Shannon Sharp os três primeiros são os seguintes: New York Delhi, Oporto Spartans e All Stars 2004. E é assim que estão as conferências neste momento no nosso Fantasy Championship. Veremos para a semana como estarão as classificações. Boa sorte a todos! Por hoje é tudo, mas já sabem que nos podem acompanhar no blog e na nossa página do Facebook. Destacar ainda mais uma aula de história dada pelo nosso autor Pedro Silva no artigo que está no nosso blog chamado The Drive. Se ainda não ouviram, aproveitem e vão ver. Nós aqui vos esperamos para a semana. Até breve.